O sol, ele tá lá no lugarzinho dele desde que ele foi criado. Ele tá sempre lá, ele tá brilhando, ele tá fazendo o papel dele de sol. A gente não vê o sol todos os dias. Tem dia que neva, tem dia que chove, tem dia que venta, tem dia que tá nublado e a gente não consegue ver o sol. E à noite nós não vemos o sol, mas ele está lá no mesmo lugar, que esse movimento é a Terra. Não é verdade? Assim é Deus. Independente da rebelião, das injustiças, das guerras, das brigas, das contendas, independente do que aconteça, Deus ele tá lá olhando por nós. Ainda que nós não vejamos, ainda que a gente não sinta, ele está lá. Davi, ele escreveu esse salmo, é muito provável, né, de acordo com os estudos, na época que ele ia ser coroado rei. Alguns estudiosos acreditam que ele escreveu capítulo 1 e 2, eram um só, e foi separado quando foi lá compilado, né? Davi ele está falando sobre a rebelião do homem contra a vontade de Deus desde sempre, desde Adão e Eva, quando se rebelam contra a vontade de Deus e desobedecem. E isso acontece até hoje. Nós nos rebelamos contra Deus todos os dias quando a gente deixa de fazer a vontade dele, principalmente quando nós sabemos qual é a vontade dele e por escolha fazemos o que é o contrário. Enquanto o Salmos 1 fala sobre as nossas escolhas determinarem os caminhos que nós seguimos, né? A gente escolhe um caminho de um ou o caminho do outro. Aqui está falando que Deus, independente das nossas escolhas, ele está lá. E esse salmo, ele aponta diretamente para Jesus. Ele é um salmo messiânico, profético, lindo. Davi, ele enfatiza a soberania de Deus quando ele fala da vinda do Messias, né? Da vinda do filho, beijem o filho. Ele está convidando todos os homens, rebeldes ou não, a beijarem o filho para que não sejam consumidos pela sua ira. Porque muitas vezes a gente enxerga regras e leis como uma maneira de podar, de cercar a gente. E a gente quer, assim como o filho pródigo, viver lá a vida louca. A gente quer fazer nossas escolhas e você pode. No Salmo 1 falou que você pode, mas também fala das consequências dessas escolhas. Então, você é livre para fazer o que você quiser. Porém, lembre-se que cada caminho que você pegar vai te levar para uma direção diferente. Você vai chegar em algum lugar mesmo que você não queira. Então não adianta você pegar o caminho do ímpio e querer chegar no mesmo lugar que o justo, ok? Ele fala sobre as escolhas. E aqui está dizendo que os homens escolhem viver por si mesmo, abandonam a vontade de Deus, assim como Adão e Eva fez lá, que fez a sua escolha, por mais que tenha sido influenciado mal, mas eles fizeram a escolha deles. Eles sabiam qual era a vontade de Deus, mas decidiram fazer o contrário. E assim vivemos até hoje. A gente sabe qual é a vontade de Deus, mas decide fazer as nossas vontades. Ah, Deus não se agrada disso. Ah, mas eu quero tanto, é só uma vez. Ah, aí você faz. Então, o que você fez? Você não fez a vontade de Deus. As leis e mandamentos do Senhor, não tem nenhum, gente. Não tem um mandamento de Deus, uma lei. Não tem nada que Deus fale que seja para nos prejudicar. Pelo contrário, é para nos proteger de nós mesmos. É para a gente não sair do caminho certo. Os mandamentos de Deus, eles são sempre para nos edificar. Não tem nenhum mandamento que vai te prejudicar. Mas a gente começa a ser influenciado pelas coisas de fora e a gente começa a ver isso como, é regra boba, não precisa, não sei o quê. Só que tem coisas que não é assim. Por isso que quando Jesus vem, ele resume todas as leis dos judeus, os mandamentos, 600 e lá vai pedrinha. Ele resume tudo a 2. O maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala sobre o nosso coração, a nossa alma e o nosso entendimento. É sobre todas as coisas. E aqui, Davi, ele está enfatizando que independente das suas escolhas, do que você faça ou deixa de fazer, Deus, ele está lá no trono dele, olhando para a gente. Assim como o sol está brilhando. Você vendo ou não,
Ele está lá brilhando. Deus, você sentindo ele, você vendo ele ou não, ele está lá no trono dele. E nós vivemos de acordo com as escolhas que nós fazemos. É claro, injustiças acontecem, muito. Só que tudo, ainda que pareça injusto para você, tudo está debaixo da vontade de Deus. Então, o que eu aprendo olhando para isso? Porque quando eu penso assim, mas eu não merecia isso, segundo a minha justiça, eu não mereço isso. De fato, acontecem muitas injustiças de acordo com o nosso olhar. Só que tudo o que acontece com a gente precisa aprender algo. Seja bom ou seja ruim, nós precisamos tirar uma lição. Algo que nos aproxime de Deus. Quando você aprende isso, você aprende uma ferramenta muito importante para a maturidade, para a saúde emocional, que é resiliência. Resiliência nada mais é do que você pegar o que aconteceu com você e tirar uma coisa boa disso, aprender com isso. Isso é resiliência. Eu vi uma mulher falando esses dias que Jesus, ele, antes de curar fisicamente, ele curava o emocional, a alma da pessoa. Nós precisamos aprender a adorar a Deus não só com ações que as pessoas veem, mas com o nosso coração. E adoramos a Deus quando, em meio a tribulações, a gente continua confiando. Davi, conforme vou lendo Salmos e vou me aprofundando, eu começo a entender o porquê que Davi, sendo homem com tantos defeitos e erros que ele fez, por que ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. Porque numa época que as pessoas viviam segundo sua própria vontade, Davi ele parava, mesmo sendo ungido rei pelo próprio Deus, ele sempre parava para adorar a Deus, para louvar a Deus, independente da situação, se fosse de medo, de angústia, de alegria, de dor, de felicidade, ele sempre falava com Deus, ele louvava a Deus. E ainda que ele estivesse reclamando, questionando algo, no final da sua oração ele sempre louvava a Deus. Ele sempre enxergava Deus em todas as situações. Ele sempre atribuía a vontade de Deus a todas as situações, ainda que não fosse favorável a ele. Então aqui Davi está falando, ó Senhor, o povo se junta e ele se rebela desde sempre, e eu aqui, que o Senhor me colocou aqui, foi o Senhor que me deu esse lugar, eles estão se revoltando, se rebelando contra mim. Mas eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor reina, e eu sei que o Senhor há de julgar cada um segundo a sua própria ação. É isso que Davi fala. E aqui, para finalizar, no versículo 7 fala, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Gente, isso vai direto lá para o batismo de Jesus, quando ele sai das águas e Deus fala, é maravilhoso. Eu me emociono vendo isso aqui. E eu sinto como se eu estivesse dentro da história, andando por todas as épocas. E é lindo de ver que isso aqui foi entregue para Davi. Davi falou isso mais de 1000 anos antes disso acontecer. Então, aponta para Jesus o tempo todo. A Bíblia aponta para Jesus. Mas enfim, deixa eu parar de viajar e voltar para cá. Quando ele fala isso no verso 7, ele está falando que Deus está olhando e que ele vai socorrer. Ainda que não seja no tempo que você quer, da maneira que você quer. Ainda que não seja da sua justiça, mas Deus ele está lá, ele está olhando. E a gente se esquece disso. Deus ele não olha ações vazias, ele olha o nosso coração. O convite de hoje para você colocar é uma pequena lição em ação, em prática hoje é o seguinte: independente do momento que você está passando, seja bom ou ruim, seja justo ou injusto, você entenda ou não, que você esteja vendo Deus ou não, pratica isso. Se lembra que o sol ele tá lá em cima, no verão, no inverno, no outono e na primavera. Às vezes você não vê, mas ele tá lá. Deus, ele tá sentado no trono dele, ainda que haja rebelião, ainda que o povo se revolte e queira deixar os seus ensinamentos, ainda que o povo seja infiel, ainda que os homens neguem a sua vontade, ele continua lá. Ele é amor e ele é justiça. Então Deus, ele tá te vendo. Ele tá vendo o que acontece com você e ele tá vendo como você se porta e como você reage com o que acontece com você. Como você responde com o que te acontece. Então,
para a gente praticar hoje é: lembre-se que Deus está te vendo, então haja de acordo com a vontade dele. Trabalhe, responda, fale, cuide, sabendo que ele está aqui do seu lado te olhando. Agrade ele com um pouco. É no pouco, não precisa de muito não, é no pouquinho. Começa no pouco. Se você é fiel no pouco, ele dá o muito. E eu não estou falando sobre prosperidade nem dinheiro não. Eu estou falando sobre postura, fidelidade. Seja fiel a Deus, ao que você acredita. Se ele está te vendo, agrade-o, ainda que ninguém veja. Ainda que você esteja no quarto fechado, agrade a Deus com as suas ações. Honre ele com as suas ações, por mínima que seja. E aprenda com tudo que te acontece, porque o que não vem de Deus vem com a permissão de Deus. Jó perdeu tudo com a permissão de Deus. O diabo, ele teve a permissão de Deus para agir na vida de Jó. Só que Deus, ele tinha um plano para Jó. Você ficou curioso? Vai lá ler Jó, que você vai ver. No finalzinho fala. Aprenda a aceitar o bem e o mal, mas saiba que tudo está debaixo da vontade de Deus. Nada acontece por acaso. Então, honre Deus no dia bom e no dia mau, na chuva ou no sol. Honre. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Faça tudo o que deve ser feito aí no YouTube. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa dessa mensagem, você acha que vai edificar, enfim. Se você tem uma visão diferente, se você chegou numa conclusão diferente, por favor, coloque nos comentários. Eu vou amar saber. E nos vemos no próximo vídeo, ok?